E vamos dar continuidade ao que a gente, onde a gente ficou. Falando sobre as profecias, a gente viu que chegamos até como desenvolve, assim como chega em David Ameller, né, a profecia que o profeta Natan dá a Davi, né, para ele, mostrando ele que dele iria sair um rei, e que esse reino seria eterno, né, que ele reinaria sobre as tribos de Israel eternamente. E se refere diretamente a Shlomo, né? Então, sim, se refere a Shlomo, e Shlomo não é o Mashiach, não quer que isso tenha a ver conosco, ou seja, quer que isso tenha a ver com a gente, se isso não é relacionado com Mashiach, porque, né, a gente toma isso em consideração. Uma consideração porque o texto é bem claro, a profecia de Natan é bem clara em dizer que o reino é eterno, né? Ou seja, vai ser um reino que vai seguir por eternamente, e inclusive o texto diz que ainda que Shlomo venha a pecar, né? Isso os sábios entendem que isso leva em consideração também toda a geração posterior, ou seja, toda a geração do Shlomo Amelech, ainda que venha a pecar, o Kadosh Baruch Hu vai estar sempre com ele. Não quer dizer que o fato dele ser um mau rei, Kadosh Baruch Hu vai consentir os seus maus atos, né? Vai estar de acordo com os seus maus atos, senão que as portas da Teshuvah sempre estariam abertas, ou sempre estarão abertas para os reis descendentes de Shlomo Amelech. Então, todo tempo que os reis queiram fazer Teshuvah, a Teshuvah está disponível, né? Diferente que seria para outros reis, né? Para o reino de Israel, ou qualquer outro que venha a assumir o reinado, né? A gente sabe que, na opinião de Rambam, Rambam traz como um halachá, porque qualquer pessoa pode ser, qualquer um israelita, né? De qualquer uma das tribos, ele pode ser rei de Israel, né? Somente que ele não é ungido com o óleo da unção para reis, haja vista que esse óleo só serve para ungir os reis que são da linha de Davi, os reis que vão reinar de forma permanente, né? Uma discussão seria se fosse um rei vindo descendente de Shaul, né? E que fica um questionamento, porque Shaul também foi ungido com óleo. Então se questiona se realmente os descendentes de Shaul também poderiam reinar, né, e poderiam reinar isso, obviamente, mas se poderiam também sobre eles derramar o azeite da unção também. Bom, a gente chega aqui no que é a pessoa do profeta, né? Desculpa, a pessoa do Mashiach. E a gente vai agora ver uma profecia que está em Yeshayahu, né? Capítulo 11, que ele é uma profecia diretamente falando sobre o Mashiach. E ver o que é, né? Uma vez que já falamos quem é o Mashiach, como é que ele chega, como é a sua origem, como começa essa esperança de um Salvador, de um Redentor para Israel, vemos agora como é que o que é que se espera desse período messiânico. Então diz o profeta, diz assim, porque brotará, é uma tradução já pronta, né, da Bíblia comum em português, porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará, né? Então, por causa disso, uma vez que, porquanto se brotará um rebento do tronco de Jessé, a gente já viu isso, que é a profecia que se refere à pessoa um momento, que se refere à pessoa de David Amelech, né? Ou seja, o tronco de Jessé é o tronco de Davi, então estamos nos referindo à descendência de Davi. E o que acontece com essa descendência de Davi? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito, o Ruach Hashem, ou seja, a profecia vai estar repousada sobre ele,
e vai ser um espírito também que vai trazer a sabedoria, o entendimento, o espírito de conselho, fortaleza, espírito de conhecimento e temor a Deus, né? E ele terá o seu regozijo na lei de Hashem. Nas leis de Deus ele vai ter o seu conforto e julgará, vai ter prazer em estudar. Então a gente vê que não é uma pessoa que vai ser um inculto, né? Ele vai ter o prazer de estudar a Torá, as leis e o Talmud e tudo, ele vai ter um prazer nisso. Ele vai ser um Talmid Chacham. Não pode ser qualquer um, né? Muito embora conhecemos que há expressões dos sábios que fazem uma alusão ao profeta, ao Messias, ao Mashiach, como alguém que venha também da pobreza, ou que pode ser qualquer um que esteja no chuque, ou coisa assim, mas a intenção não é necessariamente dizer que vai ser uma pessoa inculta, né? Senão que vai ser uma pessoa que realmente é um Talmid Chacham, mas não necessariamente ele tem que vir de famílias de grandes posses, né? De famílias importantes. Ele pode vir, uma pessoa que é um Talmid Chacham, e pode vir de qualquer parte do povo, de qualquer casta do povo. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os ouvidos o ouvido dos seus ouvidos. Ou seja, ele não vai julgar de forma aleatória, de uma forma pessoal, né? Que não é nem aleatória, é uma forma pessoal, ou seja, como ele crê que deve ser, senão que ele vai julgar com a justiça aos pobres e repreender com equidade aos mansos da terra. Ou seja, ele vai usar a Torá para julgar. Os seus valores de julgamento serão uma Torá. Então aí é que a gente entende que o reino do Mashiach é um reino torani, é um reino de Torá, um reino religioso, né? Não é nada de um reino que vai chegar de qualquer forma, né? Então quando a pessoa começa a dizer não, que fulano de tal é o Mashiach, mas se vê nessa pessoa que ela não aplica no povo judeu as leis da Torá, se não incentiva o povo judeu a guardar a Torá, a seguir a Torá, então essa pessoa já está automaticamente descartada como Mashiach, até que ela venha a atender esse requisito. E ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Ou seja, ele vai julgar não somente a Am Israel, mas também vai estar exercendo seu julgamento com todos os povos, né? E a justiça será o cinto aos seus lombos e a fidelidade o cinto aos seus rins. Ou seja, ele vai estar com justiça e fidelidade, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, né? E traz agora aqui a era messiânica, o que será nesse momento? Né? Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, né? E um menino pequeno os guiará. Né? Esse texto, esse passo que muitos tomam literalmente, pensam, o mundo do Mashiach, ou seja, na era do Mashiach, o mundo será outro, né? Isso a gente vai discutir mais adiante, quando a gente começar a falar sobre a perspectiva dos sábios sobre a era messiânica e sobre o Mashiach. E realmente há uma discussão entre os sábios. Se o período messiânico ele é milagroso, né? Se vai ter a manifestação constante de milagres ou não, né? Então, nesse passuco, é um dos passucos que são os passuquim que são tomados como base de referência, base de discussão para esse tema, né? E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Outra vez, mostrando que é um mundo sobrenatural, um mundo onde não há sofrimento, né? Onde não há mais dor, né? Então, a proposta do Mashiach é que ele venha retirar o sofrimento do mundo, né? Ou como alguns chegaram a entender que retirar o sofrimento do mundo seria algo de forma liberar do pecado, que o sofrimento é o pecado, né? Outros entendem que não, o sofrimento do mundo é as ações que nós cometemos, ou seja, os nossos delitos, né? Não o pecado em si,
na figura de Adam Arishon, senão nossos delitos que cometemos no dia a dia. Isso é que traz o sofrimento ao mundo. Quando a gente esquece de ajudar o pobre, quando a gente rouba alguém ou quando a gente cria uma guerra contra alguém e nós mesmos provocamos o sofrimento diariamente a esse mundo. Então, o Mashiach, como ele vem numa figura de justiça, né, e de ensinamento da Torá, então essa visão de mundo, esse mundo debilitado, esse mundo que é prejudicado pelo homem, ele passa a ter uma renovação, né? uma redefinição, e a humanidade em si se evolui e já não vê mais a necessidade das guerras e nem de provocar o sofrimento. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, como já dizemos, é a descendência de Davi, a qual estará posta por estandarte dos povos e será buscada pelos gentios, e o lugar de seu repouso será glorioso. Então, os povos da terra vão buscar o Mashiach como um conselheiro, como um juiz, né, como um orientador. E há de ser naquele dia, o Hashem, o Senhor, tornará a sua mão para adquirir outra vez os remanescentes do seu povo, né, que for deixado da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia, de Elam e de Sinair, né, e de Hamat e das ilhas do mar. O que significa que a Kadosh Baruch Hu vai trazer, né, nesses dias, nos dias do Mashiach, vai reunificar o seu povo. Que está disperso, né, na Galut, está disperso no exílio, né, não um exílio não necessariamente forçado e proibido, como o exílio babilônico, que não podia sair de lá, só pode sair, somente que a Israel está numa situação em que ele tem que escolher, né, diariamente entre a Torá e o cumprimento da mitzvot e a vida no exílio, né, que são as duas coisas atrativas a missão nesse momento. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Né? Shvat Sion, né? Quando a Israel volta a habitar a sua terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão desregados, Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Né? Efraim e Judá, por que traz somente Efraim e Judá? Hay que lembrar que se a gente pega o Atlas bíblico, Efraim e Judá, eles são fronteiriços. Né? Efraim, Judá e Benjamim, todos têm compartilham fronteiras. E Efraim é a tribo que representa o norte, ou seja, já é a fronteira chegando ao estado do norte, ou seja, ao reino do norte, ao reino de Israel, onde estavam as demais 10 tribos. E esse conflito entre as tribos, né, o reino de Judá e o reino de Israel, no período Mashiach, não mais existirá. Okay? Isso não vai mais existir, não vai ter mais a inveja de Efraim para Judá, e nem Judá vai oprimir a Efraim. Né? Então, se acaba essa divisão, né, entre as tribos. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, ou seja, que as tribos vão se juntar, em vez de estar desperdiçando forças, lutando uns com os outros, nós vamos unir nossas próprias forças, todas as tribos, e vamos lutar contra os povos pagãos, os demais povos que vêm a afligir a Israel, aqueles são os inimigos de Israel, que estão provocando o sofrimento de Israel. Aí vamos entrar e nos livrar deles, ou seja, lutar contra eles. Né? Claro que tudo isso baixo a regência do Mashiach. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar, quer dizer, a margem do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com força de seu vento, ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele se passem com sapatos secos. Então, faz uma lembrança do que foi a abertura do Mar Vermelho, né, do Mar dos Juncos, e traz isso como sendo uma possibilidade, né, uma possibilidade de milagres que podem acontecer na época do Mashiach, e isso que deve acontecer ou pode acontecer para que as demais nações venham acreditar em Akadosh Baruch Hu. Há opiniões diversas, outros dizem que não, isso a gente vai ver já
no final, vamos falar sobre as opiniões dos sábios. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, como sucedeu a Israel no dia que subiu da tecnologia. Aqui, o profeta Isaías ele traz o que também o Midrash fala, de que quando o Israel saiu, né, do Egito, a Shekhinah, a nuvem que acompanhava o Israel, eram 7 nuvens em posições diferentes, a nuvem que estava abaixo, né, no nível mais baixo, aonde a Israel caminhava, ela ia adiante, essa nuvem, né, por baixo, rasteiramente, né, diz o Midrash, o que ela fazia, ela livrava Israel de todas as dificuldades que poderiam haver no caminho, ou seja, todos os insetos, os animais que tivessem no caminho que pudessem fazer algum dano a Israel, eles se fugiam, né, quando vinham essa nuvem, e as montanhas se faziam planas, né, e os vales se elevavam. Então, tudo se fazia plano para que a Israel se caminhasse. Então, esse traz o Midrash, e o Midrash, ao aparecer, se apoia, né, nessa profecia de Shaul, onde diz que também na época do Mashiach, esse fenômeno de deixar as coisas planas, né, vai acontecer para Israel. Né? Vamos tomar isso literalmente ou alegoricamente. Eu acho que isso é um tanto irrelevante, mas tomar isso, todas essas questões, temos que tomar mais como uma perspectiva do que é que a gente vai encontrar na frente, usar os dois parâmetros, porque na verdade não estamos no momento, ou seja, se estivermos no momento, devemos ter os olhos bem abertos e bem perceptíveis para descobrir ou entender como vão sucedendo os milagres, né, que traz, né, a figura do Mashiach. Então a gente vê que quando a gente, até ao falar, né, da figura de David Amelech e da sua descendência como Mashiach, a gente vê que qualquer pessoa pode ser um Mashiach, né? Porque Mashiach, como dizemos antes, Mashiach é a figura, né, que vem para salvar, vem para redimir o povo, vem para trazer redenção ao povo. Contudo, não é qualquer pessoa que pode ser chamada de o Mashiach, porque a Israel o que espera não é um Mashiach, não é aquele que venha momentaneamente para salvar o povo, senão aquele que vem trazer uma solução definitiva e duradoura para o povo judeu. Então, ele vem como a figura de um redentor, de um salvador. Então, para ser o Mashiach, ele tem que atender a critérios, que são ser descendente de David Amelech, pela linha de Shlomo, deve trazer o povo da Galut, ou seja, isso é um requisito que a gente vê já na primeira profecia, lá em Sefer Devarim, né? Deve lutar contra os inimigos de Israel, também é outro requisito que aparece já desde o Sefer Devarim. Deve estabelecer um governo de Torá. O governo do Mashiach não é qualquer governo. É um governo torani, é um governo religioso. Ok? Nesse governo religioso, esse governo de Torá, ele vai restabelecer o Sanhedrin, vai reconstruir o templo e vai restaurar os sacrifícios. Então, todo o serviço religioso vai voltar a 100% à figura do Mashiach, né? E vai promover a paz. O Mashiach ele tem essa figura promotora da paz, né, e da redenção, né, que vai trazer não somente para a Israel, mas também para todo mundo, né, esse estado de paz e de conforto, de renovação, de evolução social. Ok? Bom.